Olá pessoal, muito bem. Nós havíamos conversado no último trecho de aula, justamente falando a respeito desses fungos de parede, né, com sua situação, né, e gravidade. Então, nesse caso, nós teríamos aí o Stachybotrys chartarum, ou chartarum, tá? Com problema de saúde relacionado a casas, edifícios, estabelecimentos comerciais. Eu comentei sobre caso as pessoas possam ter problemas, né, desse bolor, desse mofo, né, nas residências, que façam o uso de hipoclorito, um hipoclorito diluído, que pode ser pulverizado, né, através de um sprayzinho manual, alguma coisa assim. Aguarda, não fica no ambiente fechado, deixa ventilar um pouco, espera a ação dele sobre o fungo, porque ele tem uma ação germicida, ou seja, fungicida, ele pode matar esse fungo, e aí você, pelo menos, periodicamente, você pode estar fazendo isso para resolver o problema. Definitivamente, você vai poder fazer isso tentando ir direto ao problema, né? Ir direto na fonte, ou seja, alguma infiltração que pode estar ocorrendo, e essa infiltração sendo sanada, automaticamente situações como essa que estão indicadas aí na tela podem ser eliminadas, tá certo? Quanto à importância, então, dando continuidade, a importância desses fungos, nós temos agregados, né, de valor industrial, ou seja, processos de transformação em que você tem uma valorização na produção industrial, ou seja, produção de álcool, ou seja, a conversão da cana-de-açúcar em etanol, tá? Produção de enzimas, produção de ácidos, vitaminas do complexo B, reguladores de crescimento de plantas, surfactantes. Todas essas substâncias podem ser obtidas através dos fungos, ou através de um processo natural deles, ou através da produção de metabólitos que eles podem eliminar, por exemplo, enzimas, celulase, lignase, amilase. São várias enzimas que os fungos podem acabar produzindo, e estas enzimas podem ter uma utilização na indústria. Os fungos também podem representar um grande perigo à agricultura, por serem também, uma parte deles, fitopatogênicos, ou seja, causarem doenças em plantas. Então, por isso existe uma ciência relacionada à fitopatologia, o estudo das doenças de plantas, onde você consegue chegar ao diagnóstico da doença e tratamento dela, claro. Essas doenças de plantas podem gerar tanto perdas econômicas, é claro, você tem uma quebra da safra, perdas sociais, porque logicamente as pessoas perdendo a sua lavoura por uma doença, você pode ter um êxodo para uma área urbana, por exemplo, dessas pessoas, você pode ter uma pobreza, né, gerada através da não arrecadação pela venda desses produtos, e isso pode gerar fome, pode gerar vários outros fatores que podem ser desencadeados através dessa perda da cultura. A extinção de espécies numa questão regional, ou seja, você tem um cultivo de uma determinada planta, que é gerando um determinado produto alimentício, né, uma fruta, uma hortaliça, ou que seja, numa região, e aí por conta da doença você tem essa cultura totalmente dizimada, ou seja, você tem uma extinção regional. Em certos casos, essa extinção regional pode ser de curta duração ou de longa, na medida que o fungo, permanecendo através das suas estruturas de resistência ou de seus esporos na região, toda vez que você vem e planta novamente aquela cultura, esse fungo volta a se desenvolver, volta a atacar e ocorre uma nova perda dessa cultura. Então, essa extinção pode ser momentânea ou pode perdurar por muito tempo. Mas tem um lado que a gente pode, digamos assim, até aproveitar
essa situação do fungo ter, alguns fungos terem a capacidade de ocasionar ou provocar doenças em plantas. Se você encontra fungos, por exemplo, que causam doenças e matam plantas que seriam pragas, ou seja, ervas daninhas, né, que a gente está acostumado a usar muito herbicida para matar uma erva daninha, se nós encontrarmos um fungo que tem uma afinidade específica por uma erva daninha, ou seja, ele não causa doença nas cultivares, ou seja, no material que você usa no cultivo da sua produção agrícola, mas ele mata aquela erva daninha, ele pode ser utilizado no controle biológico desta erva daninha. E aí nós temos um nome específico para isso, que são os micoherbicidas, ou seja, herbicidas que são feitos através do fungo, não feitos através do fungo, ou seja, você utiliza o fungo para provocar uma doença na erva daninha, e essa erva daninha morre, e você tem, perdão, a sua área totalmente limpa. Os fungos também, alguns deles, têm uma característica de provocar doenças em insetos. Então, eles podem ser utilizados também no controle biológico de pragas. Podem ser pragas agrícolas, podem ser pragas urbanas, tá? Então, você tem aí uma busca, uma bioprospecção de fungos que tem uma afinidade com uma determinada espécie de inseto, e este inseto, sendo ele uma praga, então você tem a associação perfeita de um fungo controlando um inseto. Aí tem sempre que se tomar um cuidado enorme nessa seleção. Porque insetos, por exemplo, polinizadores, não podem ser afetados por fungos que fazem o controle de pragas. Por isso, há uma necessidade, realmente, reforçando, de um estudo muito profundo para que todo o grupo de insetos polinizadores e outros insetos que não estão no rol das pragas não serem afetados por esse fungo no momento da pulverização de seus esporos numa área agrícola, por exemplo, né? E levando também, dando sequência, a questão dos fungos com suas relações ecológicas no ambiente, ou seja, a simbiose. A simbiose, que seria você ter ali uma associação, por exemplo, mutualística, em que ambos têm vantagens, né? Que é um exemplo, a micorriza, né? Em que você tem um fungo associado a uma raiz de uma planta. E o que acontece ali? O fungo ajuda a ser como se fosse uma extensão do sistema radicular da planta, ajudando e facilitando na absorção de minerais e de água para a raiz da planta. Por sua vez, a planta absorve esse material que foi trazido pelo fungo e realiza mais fotossíntese. Em compensação, a planta produz mais açúcar. E quando ela distribui esse açúcar pelo seu sistema, no caso o floema, esse material chega nas raízes e acaba chegando nos fungos. Ou seja, o fungo recebe o açúcar já prontinho. Então você tem aí uma troca em que ambos acabam levando vantagens. Você tem fungos que são endofíticos, ou seja, eles vivem nas plantas, porém não causam doença. Tá? Então eles têm uma sobrevivência dentro do sistema vascular das plantas, mas não causam doença. Outros fungos são parasitas, que não foi citado ali, mas são parasitas. Aí sim, é uma relação em que o fungo tem a vantagem de obter nutrientes da planta e a planta acaba sendo prejudicada pela ação do fungo, podendo vir a ter queda ou quebra na sua produção ou morte dessa própria planta. Essa relação com os artrópodes, né, também você tem, em que há uma relação de parasitismo, ou seja, do controle do fungo sobre o artrópode, né? E você tem uma associação, outra também de vantagens aí de mutualística, de líquen, que nada mais é da associação de uma alga com um fungo. A alga é um ser autotrófico, faz fotossíntese. O fungo é heterotrófico.
Então, o que você tem aí quando os dois se juntam? O fungo, por ser heterotrófico, absorve a água e nutrientes do ambiente e nessa associação é como se ele fizesse um repasse para a alga e esta alga, recebendo aí os sais minerais e a própria água, faz a fotossíntese. É como se fosse uma relação, só que em menor escala, da que a gente citou da micorriza, né? Então a alga fazendo fotossíntese vai produzir açúcar e vai passar para o fungo também. Nós temos aqui exemplos, né, nessas figuras. Aqui, ó, você tem pragas, né? Então, pragas de fungos, doenças causadas por fungos. Então, é Emileia vastatrix, que causa a ferrugem do café. Então, cada manchinha dessas que vocês estão vendo amarelada é uma área necrótica. Então, o que significa essa necrose? Vocês estão vendo que a área verde é a superfície onde a planta faz fotossíntese. Essas áreas necróticas, a planta não faz mais fotossíntese. Ou seja, há um déficit de produção fotossintética. E com isso você afeta o quê? A produção de frutos, a queda prematura de frutos, ou seja, queda na produção. Nessa outra aqui do lado, um outro tipo de ferrugem, só que no trigo, causada por Puccinia. Vocês estão vendo, ó, que parece uma ferrugem também, né? Visto que o trigo possui essas nervuras paralelas, então você tem a necrose desse material e com isso menor exposição de área fotossintética, como se fosse no café. E com isso você vai ter a quebra da produtividade causada por este fungo também. No controle biológico de insetos, como eu falei, você pode ter, por exemplo, fungos que podem infectar formigas, provocando a morte delas. Então, você pode utilizar um fungo que pode ser pulverizado sobre uma determinada área, que vai matar as formigas, ou seja, controlando uma praga. Na questão de importância, também relativizando, nós temos fungos que podem produzir toxinas, ou seja, os metabólitos produzidos por eles podem ser produtos tóxicos. Alguns deles, em doses menores, podem ter fins terapêuticos e aproveitados para a indústria farmacêutica. Outros, em doses maiores, podem levar à morte. Aqui a gente tem alguns exemplos. A aflatoxina, causada pelo fungo Aspergillus flavus. É um grande problema, por exemplo, em oleaginosas. Castanha do Pará é uma das mais afetadas, amendoim também, visto que esse fungo ele está presente no solo. Então, o contato dele com essas oleaginosas é muito íntimo. Ah, mas peraí, mas e a castanha? A castanha fica lá em cima na árvore. Mas ele cai, aquele ouriço, e permanece no solo durante um bom tempo, dando possibilidade para que esse fungo possa contaminar. E aí ele pode produzir uma toxina, tá, que a gente chama de aflatoxina. Então aqui está o desenho do fungo, né, tá a foto, uma micrografia. E a aflatoxina, então essa toxina em uma dose muito grande, elevada, pode matar. Ou pode causar uma intoxicação no ser humano, tá certo? Este segundo aqui, a Amanita muscaria, ele tem como um dos princípios ativos a muscarina, mas ele tem pelo menos mais 2 ou 3 princípios ativos que este fungo pode produzir. Ele tem um efeito, né, esses ativos, eles podem ter, esses compostos bioativos podem ter um efeito alucinógeno, mas em grande quantidade num adulto pode provocar a morte. Numa criança pequena, uma dosagem pequena já pode provocar a morte. Apesar de toda essa atratividade de cor, é aquela coisa, né? Quanto mais colorido, mais espalhafatoso, mais cuidado nós devemos ter. Aqui nós temos um outro, Psilocybe mexicana. É um alcaloide, é também alucinógeno. Ele foi descoberto, esse alcaloide foi testado
no laboratório do mesmo pesquisador que descobriu o LSD, tá? A partir da papoula. Então, é um alucinógeno, um alcaloide aqui, extremamente forte, que em grandes dosagens pode matar. Esse aqui, da Inocybe urubensis, este já é bem venenoso, ou seja, em doses muito pequenas pode levar ao óbito. E muitas vezes ele pode ser confundido com outros cogumelos. Então é um cuidado, deve ser extremamente elevado no consumo de cogumelos frescos, principalmente coletados por pessoas que não têm o conhecimento adequado para isso, tá? Então muito cuidado com esse tipo. Esse daqui não é predominante no Brasil, nem a amanita, mas o aspergillus a gente encontra em qualquer lugar, e este Inocybe também pode ter uma ocorrência aqui no Brasil, tá certo? Aqui nós temos uma tabelinha mostrando algumas das toxinas produzidas por alguns fungos, o alimento relacionado e seus efeitos. Então a gente tem a aflatoxina, conforme já foi comentado, por aspergillus flavus, aspergillus parasíticos, amendoim, outras oleaginosas, como eu falei, a castanha, é do Brasil, danos no fígado. O esterigomatitocistina, ó o nomezinho chato, tá? Por aspergillus também, versicolor, né? A ocra, toxina, também por aspergillus, a citrinina, por penicillium, o ácido penicílico, a rubratoxina, o tricotecenos e a patulina. Então, vocês têm aqui um verdadeiro arsenal. Lembrando que não são só esses, tem livros que falam só sobre micotoxinas, ou seja, a quantidade dessas toxinas é extremamente elevada, ok?